Amigas e amigos, este atentado terrorista contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esses tiros que foram disparados num dos ônibus da sua caravana pelo sul do país, pode-se dizer que é um crime elucidado ou previamente elucidado. Não se sabe ainda quem são os autores ou o autor material do atentado, né, quem é o terrorista, mas os autores intelectuais são claramente identificáveis. Eles se manifestaram. O Geraldo Alckmin, por exemplo, governador do estado de São Paulo e pré-candidato a presidente da República, né, aí do campo da direita, ele tenta fazer um jogo aí, né? Por isso que ele não decola, né? Que ele tenta pisar em duas canoas. Ele tenta se viabilizar como sendo o candidato das duas facções do golpe. Eu acho, não vou fazer aqui de novo, reafirmar isso, né? Não vou fazer futurismo, mas eu acho muito difícil ele se firmar como candidato aí com um pé em cada canoa das facções. Porque tem uma lógica, né, que movimenta, que move as duas facções e elas não se batem, elas não se bicam. Essa facção aí do Temer, né, com toda a tua turma lá, José Serra, Aécio Neves, Jornal Estado de São Paulo, e a outra facção do Grupo Globo, né, que tem aí Operação Lava Jato. É um jogo, essa facção do Grupo Globo joga mais pesado, é mais explícito o jogo deles. É um jogo sujo, a sujeira que eles fazem. Ali a outra facção tem, por exemplo, o Gilmar Mendes defendendo a Constituição, né, defendendo a legalidade, o Estadão fazendo editoriais e mais editoriais defendendo a Constituição, a legalidade. Lógico que isso não serve para o Lula. Hoje mesmo tem um editorial assim, mais um editorial assim. Os editoriais do jornal O Estado de São Paulo, quando se trata do Lula, é de uma agressividade, de um fascismo que, né, a gente custa, né, acreditar que eles tenham coragem de fazer algo assim tão descarado, né, tão despudorado. Poderiam ser mais plásticos, né, ser um pouco mais disfarçar um pouco melhor, né, para dizer o português claro, não serem tão explícitos. Agora ali é a pregação do ódio, né? Aí um autor intelectual, outro autor intelectual, o Alckmin andou dizendo o PT colheu o que plantou, né? O editorial do Estadão é outro autor intelectual daquele atentado terrorista, né? E sem contar o Grupo Globo, né? Isso aí é assintoso, Merval Pereira, Miriam Leitão, né? Essa turma toda aí, Ricardo Noblat, turma da Veja, esses aí são os autores intelectuais daquele atentado terrorista, né? E mais ainda, é preciso ir além, né? Eu tenho os outros autores intelectuais aí muito protagonistas nessa história toda, os boquirrotos da Operação Lava Jato, sobretudo o juiz Sérgio Moro, né? Tem esse Carlos Fernando Santos Lima, Deltan Dallagnol, os frasistas de porta de banheiro de rodoviária que eu tenho falado aqui, né? Mas o vértice aí de todo, né, essa autoria intelectual desse atentado terrorista, sem dúvida que é o juiz Sérgio Moro. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima, por exemplo, escreveu um artigo hoje na Folha de São Paulo que é exatamente isso, é frase de porta de banheiro de rodoviária de alto a baixo. Agora, esse tipo de comportamento, né, serve para quê? Se não para atiçar ódios, né, para instrumentalizar os cachorros loucos que eu tenho falado aqui, essa turma, esses doidos aí, né, que ficam tacando pedras, agora estão dando tiro, daqui a pouco, aquilo que eu falei, né, eles são tão doidos que se verem aí um avião e achar que o Lula está naquele avião, vão atacar pedra no avião, agora vão atirar também no avião. É o tipo de gente que seguia o pastor Jim Jones. É isso, né, que eu tenho falado aqui de Craco Igrejolândia. É gente que seguiu Adolf Hitler. Essa gente segue, né? Tem gente para isso no mundo, ainda tem, infelizmente, nesse mundo velho, sem porteira, como diziam os antigos, ainda tem gente que se presta a esse tipo de papel. Agora ali, naquela região, um outro dado importante, aquela região sudoeste, oeste do Paraná, né, sempre teve ali a atuação de jagunços. Né? Agora o que nós estamos vendo são os jagunços aí desses autores, todos esses autores intelectuais. Né? O Edson Fachin, por exemplo, que foi num programa, deixa eu ver aqui, da Globo News, o programa do Roberto Dávila, tem o nome do programa, Conexão Roberto Dávila, né? Ele foi lá
dizendo que está sendo ameaçado, coisa do tipo e tal. Agora, é o tipo de coisa, né? É um jogo isso aí. É isso que eu tenho falado, é um jogo que a gente tem que acompanhar muito de perto, como eles mexem as peças no tabuleiro desse xadrez golpista. A questão que emerge como fundamental é saber o seguinte: quem está ameaçando o Edson Fachin? Quem? Raimundo Nonato? Né? Preciso que se diga claramente quem é que está ameaçando. Não adianta lançar isso no ar, né? Globo News. Né? Aí eu ouvi um comentarista, um desses cebosos aí, um ativo rato da rataria, né? Pretoriana midiática, que é o José Paulo acho que é José Paulo de Andrade, da rede de Rádio Bandeirantes. Ele entrou com um comentário no meio de um programa, portanto não foi uma fala assim, né, impensada. Isso foi muito calculado, esses boletins, a gente sabe como funciona isso. Né? Ele comparando uma coisa com a outra, tem os tiros lá na caravana do Lula, mas também teve a ameaça ao Edson Fachin e tudo. Qual é a receita dele? Que as leis são frouxas, que os tribunais não aplicam as leis? Quais tribunais? É lógico que aí é isso, né? É a rataria, né? Pretoriana, midiática. Tem um jogo aí, qual o STF, talvez, que não permitiu que o Lula fosse preso, agora já, depois das decisões, da decisão agora recente, a última decisão dos patetas do TRF4. Esses aí são outros autores intelectuais desse atentado terrorista contra o ex-presidente Lula. Né? Por tudo isso, né, fazendo aí o cômputo geral, né, que eu tenho insistido aqui nessa ideia, né, insistido na necessidade de se compreender que tem um processo golpista em curso. Esse processo tem as suas nuances, tem as suas facções, tem as suas gradações, né, e tem esses cachorros loucos. Isso aí é gente doida. É impossível. Até brinquei aqui recentemente, né? Seria o caso de chamar um doido desse, né? Ô, maluco, ô, doido. Chega aí para a gente analisar aqui a Constituição, né, o que foi aqui a peça acusatória dos boquirrotos da Lava Jato, o que foi a sentença do Sérgio Moro, o que os patetas do TRF4 sancionaram, né, e validaram, o que foi que os patetas do STJ recusaram quando foi pedido lá o habeas corpus, né, o que esse grupo que veste o uniforme da Globo lá no STF tem dito e disseram e se comporta. Vamos analisar tudo isso aqui no geral e vamos analisar o Brasil, a história do Brasil, né? Quantos atentados não ocorreram no Brasil, né? Quantos não foram mortos, né? Quem matou essa gente, né? Qual é o processo histórico da formação social que leva à formação de grupos, né, ideológicos, políticos, né, com atuação assim, atuação assada. O que leva à formação, o que levou à formação daquele grupo de generais latrocidas do golpe de 64? O que levou aquele movimento político que levou o Getúlio Vargas ao suicídio? Isso para não ir mais para trás. Né, o movimento da abolição, o movimento da independência, né, da proclamação da República. Né, quem lutou pela República? Quem lutou pela abolição? Quem lutou pela independência? O que foi o fuzilamento do Frei Caneca, né, o enforcamento e esquartejamento do Tiradentes, aquele episódio de arrastar o Felipe dos Santos pelas ruas de Vila Rica, né, os alfaiates da Bahia que foram enforcados, etc. Vamos analisar aqui, ô doido, maluco, e vamos pegar tudo isso e pôr aqui, né, o que diz a luta pela Constituição de 88, que é uma luta da República, republicana, da Revolução de 30, né, do enfrentamento com a ditadura do Estado Novo, da Constituição. Vamos pôr tudo isso aqui, né, e vamos analisar aqui, maluco. Agora essa gente, você vai discutir a mesma coisa, vai aqui na Cracolândia, em São Paulo, discutir com algum desses zumbis aqui, talvez tenha mais resultado. É isso que eu falei, é gente que seguiria tranquilamente o pastor Jim Jones. Agora, eu tenho falado aqui, né, que há uma incompreensão muito grande ainda em setores aí que poderiam estar ajudando mais, né, nessa unidade programática para enfrentar o golpe, e tem um certo, chamei aqui de criticismo cretino, né? Porque aquele movimento que levou, né, ao ciclo democrático progressista dos ex-presidentes Lula e Dilma, sem dúvida que é um movimento que se esgotou. Hoje é outra coisa, hoje tem um golpe.
Se a gente não entender que é necessário fazer um enfrentamento programático, ideológico ao golpe, a gente não está entendendo nada. Aí fica dizendo, pode ganhar a eleição, Lula pode ganhar, não sei quem pode ganhar, pode perder. Lógico que pode ganhar, pode perder. Tudo pode acontecer, dizia já o conselheiro Acácio, né? Inclusive nada. Agora, é necessário entender, compreender que tem um processo golpista, que tem um golpe em andamento. E golpe é golpe. O sujeito chega, faz um assalto, pratica um assalto e vai entregar o produto do assalto de volta por algum, sei lá por quê, né? Ficou doido, ficou maluco? Não, eu assaltei, mas estou aqui de volta, entrega aqui para vocês. Seria a mesma coisa eles permitirem que teria um processo eleitoral que garantisse a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Por isso que essa pregação Lula, 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 sem considerar, né, esta conjuntura toda, não passa de pregação vazia, que não leva a nada. Mas a questão é essa, quando a gente vê um atentado como esse, terrorista contra o ex-presidente Lula, né, a gente compreende melhor essa questão no fundo, né, no fundamental, né, do que se trata efetivamente. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.